É impressionante o tamanho do recalque. Recalque não, mas como o Botafogo machucou o Flamengo ano passado e como sente e respira o Botafogo, vive pra falar mal do Botafogo, esse paparazzo rubro-negro. Cara, vamos assistir aqui ESPN, né? E também tem um pouco de Placar TV, aqui o placar aberto, para vocês com Pedrosa, José Ilan, Papagaio Rubro-Negro, né, que só fala, e muito mais sobre Renato Paiva, Botafogo, esse é um mês de treino e John Textor, tá? Não deixe de assistir esse vídeo, tá bem legal, tá? Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão. Temos 4 planos de membros, que ajuda muito o canal com R$3 por mês, com 5 por mês, né? E vários valores diferentes. Quem quiser ajudar um pouquinho mais, tem valores mais caros, mas com 3, com 5, uma vez no mês, ajuda bastante já aqui, tá? Vamos manter aqui o trabalho vivo no canal para fazer mais conteúdo para vocês todos os dias. Somos o canal que mais posta horas de conteúdo do Fogão por dia no mundo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. De que seus times joguem, assim como ele descreveu nessa entrevista de apresentação, sempre buscando um protagonismo com a posse de bola, tentando dar as cartas no jogo ao invés de reagir, embora não deva se encarar uma ou outra proposta, ou entre tantas que existem aí, de uma maneira dogmática, dizendo meu time só joga assim ou só joga assado, né? Em especial, num ambiente de futebol como o nosso aqui, é preciso ser adaptável às diferentes circunstâncias, os lugares onde se joga, os problemas para treinar, as questões todas que o calendário aqui no nosso país impõe para dificultar ou às vezes impossibilitar o trabalho dos treinadores. Mas como ele tem a experiência no Bahia, ele sabe do que se trata. Então, a questão da adaptação às questões do futebol brasileiro, que alguns dos seus compatriotas tiveram de encarar e superar e alguns outros não conseguiram, aparentemente não serão um problema para o Renato Paiva. Não sei se ele é um treinador cuja carreira atingiu até agora, ele tem apenas 53 anos, ele ainda tem muita coisa pela frente, mas até agora o patamar que o torcedor do Botafogo imaginava que seria o nível de treinador que dirigiria o time a partir de agora. Me parece que o Botafogo cansou de esperar e entendeu que chegou o momento de tomar uma decisão e contratar um treinador que seja encarado por todos, os jogadores principalmente, como o técnico definitivo para comandar o Botafogo nesta temporada. E no caso do contrato, a próxima também, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O problema é que essa indecisão e esse discurso de não, no ano passado contratamos mais tarde, vocês viram, ganhamos o Brasileiro e a Libertadores, além disso ser uma aposta no desconhecido, porque você pode passar por uma experiência sem que ela seja proposital e dar certo, isso não significa que você tentar refazê-la vai levar ao mesmo resultado. Mas o que fez o Botafogo? Ele, entre aspas, dispensou o seu começo de temporada. Ao contrário da temporada passada, nesse período havia coisas a disputar. A Supercopa e a Recopa. E o Botafogo não conseguiu vencer nenhuma. O Textor não precisa dizer para ninguém que acompanha futebol no Brasil que o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Supercopa, que a Libertadores é mais importante que a Recopa. Não se trata disso. Se trata do torcedor olhando e vendo, olhe como está o início de temporada do nosso time, que perdeu várias peças importantes em relação aos jogadores e até ontem não tinha um técnico definitivo. Bom, o Renato Paiva assistiu à derrota do Botafogo ontem para o Racing ao lado do John Textor e hoje o John Textor deu uma entrevista falando que os torcedores precisam estar mais calmos. I will take the Brazil Championship over the Super Cup any day. I will take the Copa Libertadores trophy over the Recopa any day. Enjoy the ride. You are champions. You have nothing to be embarrassed about. Tell your friends at Flamengo that you're on top of the mountain. You cannot get knocked off the top of the mountain in the preseason. Bom, os técnicos do Botafogo na era John Textor. O Luiz Castro, ele teve um aproveitamento de 58,8%. Depois o Bruno Lage com 42,2% de aproveitamento. O Lúcio Flávio, 33,3%. Thiago Nunes, 42,2%. O Arthur Jorge, 65,5%. E aí, agora o Renato Paiva foi anunciado. Tem aí ao lado também os dias que cada treinador ficou no cargo, né? À frente do Botafogo. André Kfouri,
Como é que você viu também todas essas entrevistas e tudo que falou o John Textor, essa coisa de nós não ligamos para esse começo de temporada no Brasil, porque sabemos que o mais importante está mais para o meio da temporada do Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Mundial também, tem Libertadores e tal, segue. Mas como é que você enxerga o John Textor falando isso? Fiquem calmos, tá tudo tranquilo, quando nem ele tá calmo durante o jogo, né? Ele tem os seus momentos também, né, de a temperatura do sangue subir um pouco mais e ele demonstrar, às vezes, o seu inconformismo com o que ele está vendo em campo ou com relação à arbitragem. Embora ele não tenha mais falado a respeito de arbitragem no Brasil há um bom tempo. E é curioso, né, que esse discurso e essa discussão, pelo menos da parte do dono da SAF do Botafogo, tenha se encerrado, muito embora ele tenha sido condenado a, entre aspas, indenizar o STJD pelo que falou até agora a respeito de resultados armados aqui no Brasil. Mas essa é outra história, só não queria deixar passar. Está fazendo o papel dele de tentar tranquilizar o torcedor do Botafogo em relação ao que é o planejamento do time para 2025. Gostei dele ter usado esse período do ano como pré-temporada. Ele usou essa palavra, pre-season. Ele escreveu, você não pode ser derrubado do topo da montanha na pré-temporada. Tá certo? Esse período é o de pré-temporada mesmo, ou pelo menos deveria ser, já que não há uma pré-temporada no Brasil para que os clubes, as comissões técnicas e os jogadores efetivamente trabalhem antes dos campeonatos começarem. Mas, é o que eu falei agora há pouco, o Botafogo, de determinada forma, dispensou, abandonou, deixou de lado um período do ano em que ele tinha troféus a disputar. Um deles contra o seu principal rival. E todo mundo viu o que aconteceu na Supercopa contra o Flamengo. O outro, um troféu internacional, que é claro, é óbvio, estarrecedoramente óbvio. A Recopa não tem a mesma importância da Copa Libertadores. Isso nunca se discutiu aqui no Brasil, nem jamais se discutirá. Mas é um troféu internacional. É bom ganhá-lo. E o Botafogo foi superado amplamente, tanto fora quanto dentro de casa, pelo Racing. O torcedor tem que se sentir bem com relação a isso e dizer, não, tudo bem, a fórmula do ano passado vai ser repetida agora, o Renato Paiva vai chegar e o clube vai arrancar. Não dá para ter essa confiança. Até acho que tem torcedores falando, não, ok, há tempo para acertar as rotas e o time jogar. De fato, há tempo. Mas o que passou até agora não foi bom. E isso foi um resultado direto da maneira como as pessoas que decidem as coisas no Botafogo encararam esse ano de 2025. Sem falar do Campeonato Carioca também, né? Porque como você abre mão de toda essa pré-temporada, você está abrindo também mão do Campeonato Estadual. No ar, estamos chegando, quanto riso, ó, quanta alegria, tinha mais de 1.000 ontem lá no Engenhão, né? No salão. Tinha mais, não tinha só 1.000 não. Porque o que o Botafogo fez com seu torcedor, meus amigos, nesse começo de temporada, tá fazendo de palhaço, né? Tá fazendo de palhaço, o torcedor foi em bom número no Engenhão, 30.000 torcedores lá e o Botafogo perdeu em casa quando tinha que vencer. E não pode reclamar mais agora também, né? Prorrogação. Não pode fazer faixa, não pode reclamar. Tem isso também, né? Agora quem tentou ditadura do americano fazendo ditadura aqui. O pau comeu lá, meu amigo, pra quem tentou protestar. O que aconteceu com o Botafogo nessa eliminação? Vou perguntar primeiro pra Raíza, que tá aqui com a gente. Ô, Raíza, que bom que você tá aqui com a gente hoje, pessoalmente. É só chegar o carnaval que a Raíza aparece. E aí? Bloquinho da Placar. Eu vim para o bloquinho da Placar. É o bloquinho do lado de aí, aqui é o bloquinho do time de futebol. Ó. Exato. E aí? Fala, galera. Boa tarde para quem tá chegando por aí para acompanhar a gente. Não esqueçam de deixar o like. O like é muito importante. Se inscrever aqui no nosso canal também, gente. Precisamos da ajuda de vocês, tá? Ilan, complicado, né? Até esperava um jogo melhor do Botafogo. Na minha opinião, foi decepcionante o Botafogo. O Racing tomou conta do jogo, a maior parte do jogo. Poderia ter feito 3, 4. O jogo, o ano ou o planejamento? O que é mais decepcionante, Raíza? Acho que tudo, né? Tudo. Engraçado, falando sério aqui, eu vi a gente estava comentando no grupo ontem durante o jogo. Eu não fiquei tão decepcionado. Eu não esperava muita coisa. A realidade é essa. Eu não fiquei surpreso. Nem um golzinho. Eu não fiquei surpreso com a eliminação do Botafogo. Não, porque surpresa perdeu em casa 2-0 e podia ter sido mais. Mas surpresa perdeu feio acho que a demais surpresa é que poderia ter sido até mais. Mas eu perdi a minha aposta, porque eu coloquei o seguinte, o Botafogo perdendo o título, mas ganhando por um gol de diferença.
Nem isso, cara. Não, o Botafogo Eu não fez esperava gol, que o gente. Botafogo ia perder. Eu achava que o Botafogo ia ganhar por um golzinho. Papa, o Botafogo nos últimos 3 jogos não fez um gol. E a gente tá falando mas de 2 finais você e um entende- jogo decisivo. Mas você entende que os que caras foi contra o não Vasco. são acostumados a jogar no tapetinho. Tem toda uma questão. Falei, pô, o Botafogo vai dar uma crise danada. Tem que chegar um momento que você tem que A sair tua daquilo leitura ali. estava correta. E eu acho assim, se a gente for pegar o jogo de uma forma geral, o lance que poderia ter mudado o jogo foi a cabeçada A do Barbosa. cabeçada, que vai na trave. Aquela cabeçada com 40 minutos do primeiro tempo, se o Botafogo faz o gol ali, a gente até comentou isso aqui ontem, Tava 0x0, né? tava 0x0. Não, e você tava certo com isso. Se não faz o gol no primeiro tempo, acabou. Exato. Mas Aí eu E achei ainda que o falei, não, Botafogo- você faz um gol até os 15. Eu achei que o não tá- Botafogo fosse começar imprimindo ritmo justamente Verdade. em busca de abrir o placar logo, incendiar a torcida que estava lá no estádio, enfim, chamar para jogar junto, mas nem isso. O Botafogo foi muito passivo. O jogo do Botafogo, o início de temporada, o planejamento é decepcionante, mas o jogo ontem foi muito decepcionante. Foi um Botafogo que parece não ter mais rastros daquele time super campeão de 2024. Rapaz. Pior de tudo é o Textor, né, cara? Desvalorizando totalmente, não vale nada. É copas de marketing. Mas a reação dele não foi de quem não vale contradiz. nada, não. Copa de marketing só porque perdeu, né? Não, porque ele se contradiz. tivesse ganhado ia estar falando que foi campeão ele quase continental de jogou. novo. A Primeiro, reação dele no segundo gol, não, né? no segundo gol que ele joga, o casaco segura, mas ele dá aquela, né, chicotada Reclama. com o casaco. Reclama. Não, Vai ficou embora, revoltado e foi embora. E vira as costas e foi embora. E a Foi embora. medalha. Deu um Largou ótimo o exemplo jogo. pro torcedor também. E depois ele jogar a medalha, né? O torcedor pegou. 2 atitudes, pra mim. Ó, ficar nervoso é normal. Agora, a atitude da medalha, pra mim, é totalmente antidesportiva, assim como a atitude do time, e essa é a imagem que ele passa também, né? E o time deixar o gramado, e é uma situação que acontece muito desde o Diego Ribas, do Felipe Luiz, e vocês que acompanham devem saber, eles exaltam muito isso. Olha, perdeu, a gente fica pra ver, pra gente sentir aquela gana de no ano seguinte ganhar. E ele falou isso sobre isso já, o Felipe Luiz, que ele ficou no campo pra ver o Palmeiras levantando a Taça Libertadores, pra sentir a dor da perda, pra no ano seguinte ir lá e ganhar. No ano seguinte, foi lá e ganhou com a maior campanha E da olha história. só, Papa, eu acho que tem algo além aí, que é o desrespeito com o adversário. Desrespeito. Pra mim é desrespeito, porque o Racing foi lá, dentro da casa dele, venceu o Botafogo, veio aqui, não desrespeitou ninguém, jogou futebol, limpamente, jogou jogou limpamente. futebol, não deu pancada, não fez catimba, muito pelo contrário, foi muito superior ao Botafogo nos 2 jogos. Então, assim, a Copa Marketing, você tá desvalorizando o trabalho de outro clube, que foi o melhor dessa E vez. quando joga a medalha também. Exatamente, é isso Jogar a que eu tô medalha, falando. eu acho surreal, irmão. É o mal perdedor. E Pra com mim todo é respeito, mal é perdedor. muito melhor você jogar uma Recopa, você ter 2 jogos ali de uma Recopa no início de temporada, do que vários jogos de Campeonato Carioca contra adversários de nível bem abaixo. Sem dúvida. Eu vi torcedores do Botafogo, acho que foi até num vídeo que você colocou no nosso grupo, né? De canal de Botafoguense depois, dizendo algo com o qual eu concordo muito, né? O Botafogo ganhou 2 títulos importantíssimos em 2024, mas não ganhava nada há décadas. Importante há décadas. E aí, de repente, agora tá acomodado e achando que não precisa ganhar mais nada, é isso? E aí ele fala, o Flamengo ganhou um monte, o Palmeiras ganhou um monte. E não O Flamengo, param. depois de 2019, acho que ganhou 14 taças, né? O cara até fala no vídeo Acho que dele agora lá. tem 15, né? Enfim, Mas- 14, 10, 12, que seja. Agora o Botafogo ganhou essas 2 e desprezou. O Botafogo jogou 4 competições nesse começo de temporada, tá? 4 taças que ele perdeu. Supercopa, Taça Guanabara tem taça, né? Tem uma taça lá no Flamengo, não tem? Tem uma taça lá. Campeonato Carioca foi pro saco. Taça Rio foi pro saco, são 5. E agora a Recopa é que foi pro saco. E Porque não o classificou Botafogo ainda. tem taça também de Taça Rio, né? Foi bicampeão, não tá nem na Taça Rio esse ano. Não classificou para a Copa do Brasil, a princípio é 2026. Você perdeu a oportunidade mais fácil de se classificar, que era pelo Campeonato Carioca. E ficam comparando, ele mesmo comparou, disse, no ano passado aconteceu assim, assado. Cada temporada é A uma gente fala temporada. direto isso aqui, não tem Exatamente. a ciência- no não tem futebol a não é a ciência receita, exata. não é ciência Não é. exata, não tem uma receita. Às vezes você faz tudo certo e não ganha. E o Botafogo começa suando, fazendo muita coisa errada. E os adversários do Botafogo, principais adversários nessa temporada, Flamengo, Palmeiras, até outros adversários, estão na frente. Hoje, em termos de preparação, estão um pouco à frente. Mas dá para chegar. Dá para chegar, mas não é uma ciência exata. Não é assim. Você precisa ter uma preparação, você precisa ter um trabalho. Não à toa, os jogadores do Botafogo reclamaram, eles ficaram expostos. Aí você mexe com a confiança
A confiança deles tá abalada. A torcida, ontem a torcida estava protestando. Tudo isso, né, traz um impacto para o que vem adiante. E pode atrapalhar, sim, esse início de trabalho, por exemplo, do Renato Paiva. Raíza, o John Textor, ele menosprezou o início de temporada 2025 e sabe o que aconteceu? Ele ganhou uma bomba pro futuro. Hoje o Botafogo está em crise. Essa é a palavra. Não adianta maquiar. O Botafogo está em crise. Crise institucional, crise com a sua torcida, crise dentro do seu elenco e crise porque trouxe um treinador que não tem aprovação. O treinador você viu o jogador? Você viu o Igor Jesus? Exatamente. O Não, Igor a cena Jesus é não inacreditável. sabe quem é o Renato Paiva. Ele não sabe. Ele não sabia que tinham contratado um treinador. Não sabia, E não sabe quem é o treinador. Tem um Exatamente. problema sério também de informação, porque você, olha, gente, pode ser que alguém pergunte alguma coisa. A gente tá contratando o Renato Paiva. Sim. Depois do jogo ele não sabia que tinha contratado. Ele tá ali, ela fala, o Renato Paiva, o novo técnico, tava ele. Quem? Ele não sabe nem Aí, quem é. aí ela fala mais Ele não alguma sabe coisa, quem ele, é o cara. hã? Ele ainda manda um hã? Aí ele, não, beleza. Tipo, Tomara que faça um bom Só trabalho. faltou ele perguntar quem é Renato Paiva. É. Por quê? Tava Mas na ele cara perguntou isso. Ele perguntou Não, quem? quem é tipo assim. Foi tipo assim, quem? Contratou quem? Mas Não, ele não sabia quem Mas era ele não mesmo. sabe quem é, fato. Certamente não sabe. E, cara, preocupa muito porque não tem time no futebol mundial que vai jogar 2 meses de temporada fora e que não vai ser punido. O futebol, ele é muito cruel com quem é incompetente. E o Botafogo, em planejamento, foi incompetente. O Botafogo, por mais que a torcida não goste dessa palavra, sofreu um desmanche. O Botafogo perdeu os seus principais jogadores do time titular, Luiz Henrique e Thiago Almada, que eram os grandes craques desse time. Os outros, como Savarino e Igor Jesus, são ótimos jogadores também, mas eles faziam parte da engrenagem. Você vê, quando eles não estão na engrenagem que tinham Luiz Henrique e Thiago Almada, eles caem de rendimento. E isso é com qualquer atleta, ainda mais com bons atletas como são eles. Então, assim, o Botafogo perdeu o seu banco de reservas. O Botafogo não tem banco. Qual é o banco de reservas do Botafogo? Ninguém sabe. Estão começando a chegar os jogadores. Mas o planejamento, o Botafogo está mudando, revolucionando o futebol brasileiro e contratando sem técnico. Beleza, isso pode dar certo a longo prazo. Não quando você desmancha o time, não quando você fica 2 meses sem técnico e você passa 2 meses para depois contratar um técnico que ninguém, digamos assim, aprovou da torcida do Botafogo. Ou quem aprovou é uma minoria. É uma minoria e olha só, cara, não tem como. Os trabalhos dele, o lastro do Renato Paiva não é um lastro decente para você dar uma resposta pro torcedor. Porque o torcedor tá esperando 2 meses e tá no aguardo. Cara, se especula André Jardine, se especula Tite, se especula Roberto Mantini, Paulo Fonseca, Era melhor o Wagner Vasco Mancini. Matos. Se especula um monte de nome de peso e no final das contas o Renato Paiva, que é o técnico contratado, e não é uma questão pessoal com o Renato Paiva, é sobre a resposta que ele dá ao torcedor. É uma resposta muito mal criada. Pois É um nome, cara, que completamente a gente nem discutível, colocou na nossa completamente discutível. tier list aí, nem passou pela nossa cabeça. Porque o Botafogo atrasar todo o planejamento. Começa só em abril a temporada. Foi tipo isso que disse o Textor até hoje. Isso não existe. Atrasar em lugar nenhum todo no o planejamento. Atrasar 2 meses para contratar um treinador. Passar por tudo isso. Perder 5 competições, 5 taças. Eu citei as 5 aqui. São 5 taças que o Botafogo abriu mão nesse começo de temporada. Para no final, depois disso tudo, anunciar a contratação do Renato Paiva? Essa que é a questão. Eu vou falar uma coisa aqui. Essa que é a grande... Sabe a desculpa, o pedido X de da desculpa do Barbosa? Eu conversei com um jogador do Botafogo. Eu tenho um jogador do Botafogo que eu falo. Vocês sabem que eu trabalhei de assessor de imprensa, eu converso com alguns jogadores. Tem um jogador do Botafogo que me assiste. Tem jogador no Vasco que me assiste. Tem jogadores que me assistem em outros clubes. E ele falou que pediu desculpa por exatamente a situação que a gente tinha falado aqui. Exatamente, porque não quer ficar mal, porque sabe que tem a oportunidade de ir pra fora. Agora, hoje, eu tava falo no Insta com ele. Eu tava falando com ele falou o seguinte, cara, não gostamos, o grupo não gostou do que o Textor fez. O grupo não gostou de uma declaração que o Textor deu na zona mista. O Textor, ele fala de uma situação que não pode acontecer, ele expõe o grupo dele todo, os jogadores todos. Eu não sei se vocês viram. Vocês chegaram a ver uma situação que ele fala da comemoração dos jogadores do Racing? Sim. E aí ele fala assim, eu espero que esses caras estejam ouvindo aí, eles cantarem. Tá mandando um recado pela imprensa. Os jogadores, pela imprensa. E outra. Os caras não gostaram. Imagina Tô dando caras... essa informação exclusiva. Ninguém gosta de ser exposto. Imagina Nem ele. Porque E a o zagueiro, o Barbosa e o Savarino expuseram a falta de planejamento do Textor e com certeza eles levaram o puxão de orelha. Ou vocês acham que o Barbosa pediu desculpa por livre e espontânea vontade? Imagina, não me faça crer Você não tinha nisso, visto né? isso, Pedrosa? Não tinha visto isso. Que Ele ele fala... tinha mandado em Olha direto. só,
Isso não pode acontecer aqui na nossa casa, os caras dançando, cantando, mas não é culpa deles, não. Eles fizeram por onde, jogaram muito bem, merecem. Ué, então mas não pode. Agora, eu espero que esses caras aqui estejam ouvindo. Porque isso não pode acontecer. Eles têm que estar ouvindo. É uma transferência de responsabilidade, porque a Ele tá mandando responsabilidade recado, dele. E ele foi cobrado também no Engenhão, no Newton Santos, perdão. Ele foi cobrado. A torcida abriu faixa reclamando do planejamento. Tem até uma situação muito ruim que aconteceu nesse momento de protesto da torcida do Tem a imagem aí, Botafogo. roda a imagem né? pra gente ver. É No uma momento imagem que a galera lamentável. Tenta mostrar uma faixa de protesto, Eles né, contra o tentam planejamento. protestar, exatamente. Eles tentam protestar e a polícia vai lá, enfim, É polícia ou é segurança lamentável. particular do Os dois. Botafogo, hein? Os São dois. Os dois foram truculentos com a torcida do Botafogo. Ah, eu tô defendendo aqui quem faz baderna. Não, peraí. Pelos relatos dos próprios torcedores do Botafogo, a confusão começa quando eles esticam uma faixa cobrando Textor. Então, peraí. Exatamente. É ditadura? Exatamente. Não pode cobrar o dono do time? Ah, eu sou o Você dono paga do o time. ingresso. Mas Ué, peraí. Gente, o futebol, por mais que você seja dono de um clube, ele não pode ser gerido como um supermercado. O supermercado não tem paixão envolvida. O supermercado não tem torcida de supermercado. A torcida é o maior bem do clube, independentemente de ter virado SAF ou não. Então, o torcedor ele tem direito de protestar. Contanto que não seja com violência, contanto que não seja cometendo crime ou algo do tipo. Esticar uma faixa, 2 meses sem técnico, planejamento de M... Meu amigo, Isso não é nada demais. Desculpa, não tem nada leve, demais aí. É leve perto do que a gente vê lá do Flamengo e do Vasco, Não é? tem absolutamente nada demais Nada aí. demais. Nada As demais. faixas que você vê no Vasco, às vezes, lá. Não, eu acho que não é nem questão disso, Papa. O torcedor tem direito. Tem direito, tem O direito. torcedor tem direito, ele não tá agredindo ninguém, entendeu? Ele nem citou o nome do técnico. E tá super pacífico, cara. Totalmente, super os caras tão pacífico. mostrando faixa. Totalmente. Qual Aí é o você tem problema? que apanhar porque você tá mostrando Não, galera uma faixa. sentada ali. Aí depois super o pacífico. Beppe Não, também. super família, criança, pô. Ah, super Tem pacífico. um outro vídeo Surreal. também que o Beppe arrasta uma menina pelo cabelo, cara. Pela cabeça. Lamentável. Totalmente truculento. Com o torcedor, com a torcedora do Botafogo. Então, assim, não dá pra defender Mas isso aí. isso ali com a anuência dos seguranças também do estádio. Sim. Chamam os Primeiro caras. ó, foram vamos ali, seguranças. Vamos combater aquilo ali. Primeiro foram É os isso aí, seguranças. é isso Depois aí. foi a PM. Depois foi o Beppe. Mas isso aí tá no pacote, a meu ver, da falta de conhecimento do Textor. Ué, minha empresa, minha regra, do meu irmão. Textor, Ele pensa assim, da ele tá cultura, no supermercado. da cultura do que é o futebol brasileiro. Quando ele deixa de planejar o futebol até abril, quando ele acha que dá para começar a temporada na prática em abril, desprezar janeiro, fevereiro, março, desprezar 5 primeiras Mas, competições. Elan, isso não quando ele acontece em manda lugar tirar a nenhum no faixa, mundo. quando ele treina os seguranças dele ou dá orientação para que haja esse tipo de situação de não permitir sequer um protesto pacífico, quando ele despreza o início da temporada, tudo isso aí é falta de conhecimento do Textor do que é o futebol no Brasil. Mas aonde que não pode entrar com faixa? Você sabe onde é que é? Aonde que é? NFL, NBA. Bom, exatamente. São as coisas que ele está acostumado lá nos Estados Exatamente, Unidos. Ele não exatamente. está preparado para um campeonato brasileiro, para uma Recopa, para uma Libertadores. Ele não está preparado para a América do Sul. Ele está acostumado lá com o Lyon, com o Crystal Palace. Ele quer ele quer vir com a mentalidade de lá para cá. Só que, meu irmão, ele não tem como fazer isso aqui no Brasil, na América do Sul. Cara, eu acho inacreditável ele querer desconhecimento. fazer. É desconhecimento total. Você falou, é desconhecimento total. E foi de ditadura. qual é o contexto como o Pedrosa aqui. falou, foi ditadura sim, cara. Ele quer é mudar absurdo. mais de 120 anos de história do futebol brasileiro porque ele quer. A forma como a gente torce, a forma como a gente protesta, lógico que tem o torcedor, que por mim isso aí é o exímio papel do torcedor. É o mínimo. Isso é o papel do torcedor. Qual é o papel do torcedor? Cobrar e apoiar. Apoiar e cobrar. Agora, o torcedor que é criminoso, esse eu coloco em outro balaio. Esse torcedor aí que foi pro Newton Santos ontem protestar por não estar gostando do início de temporada de 2025 com toda a razão, esse é o torcedor de verdade. E esse não merece ser tratado da forma que ele foi tratado ontem. Fala, Raíza. Desculpa, te Não, interrompi. é porque não existe em lugar nenhum no mundo um campeonato que demore 4 meses de pré-temporada, que demore 4 meses para começar. Isso não existe. Mas a temporada começa em abril. Eu começo a desconfiar, Elan, que esse discurso todo, com mais intensidade esse ano do que foi no ano passado, tá? Porque esse ano foi uma bagunça completa. Não adianta comparar com o que aconteceu no ano passado, Como ele porque tentou ontem como ele fazer, né? tentou, porque não foi nada igual, na minha opinião. Eu começo a acreditar que ele realmente estava 100% focado em tudo que estava acontecendo no Lyon, nos problemas que ele tinha para resolver no Lyon, deixou o Botafogo de lado e agora usa essa desculpa, tendo que correr atrás do prejuízo que já foi formado.
Porque quando você começa uma temporada com um time campeão, um time que reforça ali, tá disputando competições, continua se impondo, reforça ali uma posição, é uma coisa. O Botafogo não reforçou a posição de um time super campeão, de um time que você tem que respeitar para essa temporada. Eles precisam reconstruir tudo. E quando ele diz que está acontecendo exatamente o que aconteceu no ano passado também começamos assim. Ele está trazendo com muito peso para cima dele toda a responsabilidade do daqui para frente. Olha, ano passado começamos assim e nós ganhamos depois a Libertadores e o Brasileiro. É como se ele estivesse quase prometendo, ó, fica para os jogadores que a gente também. vai ganhar de novo a Libertadores e o Brasileiro. E mais, vou só completar esse raciocínio, que é o seguinte: o Botafogo, quando abriu mão dessas 5 primeiras competições, ao atrasar o seu planejamento, sinceramente, a impressão que me dá é que ele abriu mão da tentativa de ganhar as 5 taças que seriam as mais fáceis da temporada. Não que seja fácil ganhar do Flamengo, mas é uma disputa de um jogo na Supercopa. São taças importantes. Né? Recopa, são 2 jogos, são os tiros mais curtos, são as possibilidades mais rápidas, mais fáceis de se ganhar uma competição, muito mais fáceis do que ganhar Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. O Botafogo tem chance? Tem chance. Mas ele abriu mão de 5 taças. Podia ter ganho 1 ou 2 aí, tava todo mundo mais calmo, né? Importante ou não, ganhou você uma sabe o que a FIFA Recopa, fez? enfim. A FIFA postou o título do Racing, cara. A FIFA Claro, postou, mas tem uma importância, é um título internacional. É O óbvio. Flamengo colocou no muro lá quando ganhou. Tá O lá. Fluminense ontem não zoou Fluminense- o Botafogo logo depois do Óbvio. jogo ontem. Começou a apostar, que tá Importante, completando cara. hoje um ano, né? Da conquista do Fluminense. E tem um ponto, cara, que eu acho que é a imagem. A imagem que você passa é o seguinte: se a gente for pensar na Recopa, qual foi o campeão de Libertadores que mostrou uma fragilidade tão grande dentro de campo como o Botafogo? 4-0. Eu não me lembro. Inacreditável. Eu não me lembro. Pra mim, todas as Recopas que eu vi aí recentemente, o campeão da Libertadores No até máximo perdeu perde alguns nos títulos, pênaltis ou 2 a 1. mas perde legal, perde jogando, perde competindo. A imagem que o Botafogo passou pra América do Sul inteira, porque foi um jogo muito bem É que transmitido, acabou, tudo mais, desmanchou. É uma equipe que desmanchou. É uma equipe que o pessoal que viu o Botafogo de 2024 se pergunta: é o mesmo time? Porque não parece. Porque não parece. Então, existe algo que é além do dinheiro, que é além do que o John Textor acha, que é intangível, que é a aura de vencedor. A aura de uma equipe que está se formando com uma nova era de vitória, que foi o que o Flamengo e o Palmeiras conseguiram fazer no futebol brasileiro. Em alguma escala, o Atlético Mineiro fez isso em 2021. Em alguma escala, na década passada, o Cruzeiro fez no início da década. O São Paulo fez isso também lá no início na primeira década do século XXI, quando enfileirou o tri, quando foi campeão da Libertadores, quando foi campeão mundial. O Botafogo, que sempre vai ser um gigante do futebol brasileiro, ele teve a oportunidade de novamente se colocar como uma equipe que desse medo no adversário, que tivesse a aura do vencedor. E hoje a grande verdade é que nesses 2 meses de temporada, a aura de vencedor que o Botafogo teve em 2024, ele jogou no lixo. Ele jogou no lixo. Como a Raíssa falou, ele vai ter que colocar tudo em prova novamente. E vai ser difícil demais. Porque o Renato Paiva não é o Arthur Jorge, porque as contratações que o Botafogo estão fazendo dificilmente vão dar certo como o Luiz Henrique deu, dificilmente vão dar certo como o Almada deu. O Botafogo vai continuar tendo uma grande equipe? É óbvio que vai. Tá se investindo 400 milhões de reais, é óbvio que você vai ter uma grande equipe. Agora, se isso vai dar liga ou não, se isso vai dar certo ou não, sem planejamento, sem competência, meu amigo, não dá pra contar, né? Olha aqui, bota na tela aí o vídeo da torcida do Botafogo indo embora do Engenhão, com 20 e poucos minutos 24. do segundo tempo, assim que saiu o segundo gol do Racing, né? Olha aí, galera, olha só, cara, Não, a cena e é uma teve cena... torcedor, é forte a tem cena, um vídeo né? de um torcedor É que bem- eu até mandei para bem meus amigos, mas simbólica. eu vou falar que me deu... Sabe quando você fica, cara, não é legal o torcedor saindo falando que dá vontade até de morrer, porque tava desesperado, falando que eu queria ter ficado em casa, dormindo, ou vendo o jogo na minha casa. Cara, você entendeu o que aconteceu, uma loucura, tomar de 4 gols, 4-0 no agregado, né? É, isso aos 24 do segundo tempo. E por que o torcedor tá indo embora? Porque o Botafogo, naquela altura, tinha que fazer 4 gols para levar para pênalti. prorrogação. Para prorrogação. Na prorrogação, verdade. Era muito difícil. Mas se o Botafogo estivesse jogando pelo menos 2 tostões, acho que o pessoal ia esperar um pouquinho mais. Uns 5, 10 minutos. Mas é porque, nesse momento, aos 23, 24 minutos do segundo tempo, esses caras já tinham a certeza absoluta que uma reação A era vaca tinha ido pro absolutamente brejo, a vaca impossível. tinha- Porque o Botafogo estava sendo dominado, estava perdendo de 2-0, sendo dominado e estava barato. Os caras meteram Era mais fácil o pé. levar uma goleada. O Racing ficou Era muito pra ter mais feito, perto né? de fazer mais gols do E que o a Botafogo. fome do Racing é tão diferente que o treinador, o Costas, o treinador do Racing, tava 4-0 já no agregado e ele tava desesperado que o Racing tava perdendo gol. Então, assim, você vê a diferença de tratamento que uma equipe tratou a Recopa Sul-Americana e a outra equipe.
Hoje o Racing é tido como o melhor time da Argentina. E você tem que lembrar, né? Vale a pena lembrar para quem tá esquecendo que o Racing é o campeão da Sul-Americana, que é meio que a segundona da Libertadores. Sim. E o Botafogo é o campeão da Libertadores. Então quem tinha obrigação Exato. mesmo era o Botafogo. O- Sempre que um campeão o da JJ Sul-Americana ganha, o Flamengo perdeu também na Sul-Americana, Perdeu em- uma recopa perdeu pro em 2023, com o foi Vitor pro Pereira. Del Valle, foi pro Del Valle, né? Foi pro Um esse planejamento Renato Paiva, horrível não foi? também. Foi pro Renato. Foi pro Renato Paiva? O que Foi eu pro Renato soube Paiva, eu é acho. que o Renato Paiva ganhou o campeonato equatoriano, mas eu acho que ele não estava já mais na Recopa. Ah, não tava? Tava. Eu acho que ele fosse. ganhou o campeonato equatoriano em 2021. Mas Não, é sempre então um 2023 improvável, não, né? Então não foi 2023. O campeão da Sul-Americana ganhado da Libertadores Mas, desse, Ilan, desse jeito, pra no completar agregado o que de eu duas tava falando, vitórias, completar o que fiz. vocês estavam falando de título e tal, eu lembrei de uma conversa, eu até já contei que o meu sogro é português e ele levava peixe pro JJ, ele pesca em alto mar, meu sogro. E nessas conversas e tal, acabou que lá num restaurante na Barra eu encontrava muito o JJ. E ele conversando comigo, ele falou, olha, eu vi no seu Instagram o JJ, que ele Jorge me segue. Jesus. Ele me segue. Vi no seu Instagram, mandei o meu filho, Mauro, entrar em contato com o Henrique, que faz uns quadros com as taças e medalhas e tal do Flamengo. O cara faz todos os times, inclusive você querendo. Já depois eu vi, te já apresento. vi, já vi. É um espetáculo. O Jorge Jesus pediu um quadro onde tinha os 5 títulos da sequência. Por quê? O JJ considera que a Supercopa e a Recopa fazem parte daquele ano. Porque você ganha o Carioca, a Tríplice Coroa, Carioca, Brasileiro e Libertadores, e aquilo ali, ele vem porque você ganhou a Libertadores e o Brasileiro daquele ano. complemento, Então né? ele é um complemento para fazer uma quíntupla coroa. O JJ mandou ele fazer um quadro de quíntupla coroa para ele. Martim Anselmi era o técnico do Independente Del Valle. E essa questão que você falou, Papa, ela é uma cultura europeia. Ela é uma cultura europeia. A Recopa, do campeão jogar com campeão, isso aí é da Europa. Tanto que E eles contam no mesmo ano, né? Contam tudo. Contam tudo. Por isso ele fala quíntupla coroa. O Barcelona do É uma Guardiola e espécie tudo de mais. tira-teima, né? Exatamente. É o Exatamente. que queriam fazer no módulo verde e amarelo em O 87, JJ era fala tipo muito desses isso aí. títulos, Raíssa. Só que não rolou. Claro. É. Ele fala muito, a Raíssa Faz sabe, ele parte fala muito. do... Tanto que se fala, o Jorge Jesus tem mais taças do que derrotas durante a passagem dele pelo Flamengo. Porque se conta Supercopa, Recopa, que ganhou com muita autoridade e merecido. E no ano de 2023, quando o Flamengo perde a Recopa lá pro Del Valle, perde a Supercopa para o Palmeiras, é eliminado na semifinal do Mundial de Clubes lá pro Al Hilal, toma aquela virada lá do Fluminense, enfim, também um planejamento horroroso. O Flamengo demitiu o Dorival Júnior, não renovou o contrato do Dorival e trouxe um outro treinador que não teve tempo para preparar a equipe, foi perdendo um título atrás do outro, a confiança do grupo vai embora. Depois, para você recuperar, é muito difícil. Taça é taça. Tá? O Felipe Melo encerrou a carreira agora e falou: ó, conquistei 6 taças no Fluminense. Quais são as 6 taças? 2 taças Guanabara, Declaração do 2 técnico. campeonatos cariocas, uma Libertadores e uma Recopa. O Felipe Melo falou: conquistei 6 taças. E ele não está mentindo. Não tá né? mentindo. Ele conquistou 6 taças, de fato. Você pode discutir. A uma pesa mais do que a outra, é verdade, mas são taças, né? Tem uma taça Guanabara no Flamengo desse ano, que o Botafogo também abriu mão. Vai ter uma Copa Rio em alguém aí, que não vale quase nada, mas é uma taça. Nem essa o Botafogo vai disputar. Bota pra gente ver também a imagem dos jogadores do Botafogo deixando o campo e não participando da premiação. Isso aí, né? Feio, muito feio. Fica aquela. Vai naquela mesma linha do que fez o Textor, né? Que jogou a medalha de vice-campeão para um torcedor. Mal perdedor, né? Que terrível. Foi embora. Não é legal, não. Isso aí realmente não foi legal. Mas eles se sentiram também legitimados pelo que fez o próprio Textor, né? Eles acabam meio que indo no exemplo do comandante. Então os jogadores do Botafogo estão indo embora ali, né? Eles recebem a medalha de vice-campeão e não ficam para a premiação final. Tá tudo dentro desse contexto aí do dia para esquecer do Botafogo, né, Pedro? Essa cultura ela é tão feia que lá fora também, mas eu não vou nem falar de lá fora, mas é uma cultura que existe lá fora. Quando um time campeão vai visitar um adversário, mesmo sendo rival, e já é campeão, o time faz fila para poder receber, para poder passar todo mundo junto e tudo mais. Nem mesmo quando se perde uma Copa do Mundo, o time adversário sai dali. E quando eu digo Copa do Mundo, é porque deve ser a maior frustração na carreira de um atleta perder uma Copa do Mundo. E mesmo assim ele continua lá para poder prestigiar o vencedor. Porque o futebol, amigo, só um vence. Só um vence. Se você não tem respeito pelo seu adversário, por que você vai cobrar respeito do seu adversário ou de qualquer outro time? Não funciona assim. Para mim, isso também é uma atitude lamentável. Cadê a imagem dos jogadores do Racing comemorando? Bota aí pra gente ver eles lá. Essa imagem aí que
caras cantando música brasileira, né? Ai, se eu te pego. Isso aí viralizou. Os jogadores cantando música brasileira, passando em frente aos jornalistas, tirando onda. E tem que tirar mesmo. Não tem nada de desrespeito nisso aí. Normal. Atitude normal. Tá sabendo, Ilan? Do quê? Da fala do Texo na coletiva? Qual foi? Qual foi a nova? Não sou presidente de um clube social. Não preciso concorrer à reeleição. Eu sou dono disso aqui. Eu não dependo do que vocês acham pra nada. E vai ser do jeito que eu quiser. Vocês jornalistas, no caso, né? Acho que torcida. acho que ele tá Falou falando pra todo né? mundo. Todo mundo, Falou né? pra todo mundo. Pra todo De mundo, todo é. mundo. Isso E na botou- coletiva na de co- apresentação do Renato. E botou as taças da Libertadores e do Brasileiro e falou que aquilo ali pra ele que interessa, que esse início aí, essas competições em pré-temporada pra ele não interessam, não. Olha, ô Esther, a gente tem aí o Renato Paiva na época do Bahia, né? Dá uma olhadinha como é que foi uma coletiva do Renato Paiva, num duelo, vamos chamar assim, num bate-boca que ele teve com um jornalista, só pra gente ver o que promete ser, ou pelo menos pode acontecer novamente no Botafogo. Bota aí, roda aí, vai, Pitcho. O que é? Já, um minutinho então pra gente, a gente vai ver essa reação. Desejar boa sorte ao cara também, né? Já foi apresentado hoje, né? Já foi Desejar apresentado. boa sorte ao cara, que não tem mas- nada a ver com o mau planejamento do Texto. Agora pode, vai, roda aí. Com áudio aí, hein, galera? Vamos lá? Boa noite, Paiva. Um jogo onde sua equipe cumpriu tudo que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, Pensei que ia pôr em cada pé. coisa é uma coisa. Não, você Eu gosta só de me posso- insultar. Não, ó, eu só posso Fala lhe lá então. perguntar Fala lá então. sobre a coletiva, sobre Certo. o jogo. Eu estou na coletiva, eu só Certo. posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então Tá? eu vou responder. Eu Pronto. pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez. Mas você faz Achei isso que longe. você- aquela Você faz atitude isso sua foi longe. assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele Então eu vou-lhe dia dizer. você foi. Então eu vou-lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei ao respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando porque para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei quando sua está atitude sozinho. covarde, sim. Quando está Você sozinho. não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem Quer que falar responder. do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui, eu falo do jogo. É da curioso, coletiva. você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Percebe? Não posso, agora Você não posso. pensa. Quer debater? Vamos Você não debater. pensa. Achei sua Não, atitude não vou covarde. debater consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo. Por Nem amor eu de Deus. perdi com você, perdeu Por amor sim. de Deus. Outra Tanto perde que pergunta. tá aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou É aquilo que o você treinador planejou. pífio. Como você é um radialista Você é pífio. Pífio, Sabe uma sim. coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o tal de Baraúna. E de facto, confirma-se. De facto, confirma-se. Você é mal educado mesmo. Pois sou. Mas não o insultei. Nunca lhe chamei de cobarde nem de malcriado. Por que foi? Professor, Diga. Não vai ser Pedrosa. tranquilo. Ó, isso foi na época do Bahia, tá, gente? Só pra deixar claro, isso não é agora, não. Isso foi na época que ele dirigiu o Bahia. Mas não vai ter vida Pedrosa, tranquila pra isso aqui jornalista, no- não. Isso aqui no Rio, aqui nos clubes do Rio, aqui já tinham tirado o microfone da nossa mão há muito tempo, hein? depende também de quem é o jornalista, porque se for um bate-boca desse aí, meu amigo, ó, galera, fim da coletiva. Nem continua. É muito arriscado o fim da coletiva, acabou. Não, mas iam querer tomar o microfone e ia continuar rolando sem Cara, microfone. eu lamento muito, assim, esse tipo de postura. Eu acho que a história, o contexto dessa história é que provavelmente o jornalista deve ter criticado o Renato Paiva de forma completamente Ele deixa claro no veemente, Fora, né? No canal dele, descabida, não foi ali. entendeu? Foi no Descabida. canal dele. Ele grava a cara do jornalista e o jornalista vai fazer uma pergunta pra ele. E ele, engraçado, aqui você não me chama de covarde, né? Guardou aquilo ali e Guardou. colocou pra fora. Só que, cara, Não era o infelizmente- lugar, não era o momento, nem o local. Exato. Infelizmente, esse é o tipo de coisa que você não pode guardar, cara. Porque se você é uma figura pública, ou um técnico ou um atleta, vai ter gente falando mal de você o tempo inteiro. Esse é o jogo da vida pública. As pessoas falam mal da gente. Imagina do técnico, que tá ganhando, tá perdendo, que o torcedor é passional. Imagina Não, do ele ainda fala um jogador. negócio, ele fala que um cara falou, bem que me avisaram aqui de você quando
Esse é o jogo da vida pública. E aí faltou um pouquinho de sabedoria pro Renato, que deve ter aprendido também com esse episódio, completamente normal. Ele é um cara que eu não considero um péssimo treinador. Eu acho que ele tem um belíssimo trabalho de futebol de base lá no Benfica. Estaria aonde na tier list lá, nossa? Cara, eu acho que ele... Bombeiro. Eu acho que ele se encaixa na terceira prateleira. Bombeiro. Se tivesse uma terceira prateleira, ele se encaixaria na terceira prateleira. Talvez não O seria bombeiro, Renato- mas a gente tinha definido um outro O nome. Bruno né? Vieira tá dizendo aqui no chat, Papa e Tite foi quase igual. Foi não, né? Não, foi menos. Foi mais porque tranquilo. Ali não me deram o microfone. cara. Não, né? Mas você ficou gritando sem microfone. Se tivesse Você dado o falou. microfone... Não, é porque aconteceu um episódio, olha a mas, mensagem aí embaixo. mas foi nesse estilo, assim. E aí, ele é um treinador que passou toda a vida dele no Benfica, divisão de base, tudo mais. Raiz até pode trazer os nomes que ele já treinou aqui e tudo mais. Ele faz um trabalho no Benfica B, lá na Europa é muito comum também você ter um time A e você ter um time B que joga outra divisão. Depois ele vai lá pro Independente Del Valle, é campeão equatoriano já na sua primeira temporada, consegue o título do campeonato equatoriano. E aí ele passa também aqui pelo Bahia, é campeão baiano, só que assim, a torcida do Bahia, quando foi anunciado o que aconteceu no Botafogo, ninguém esperava, ninguém imaginava. Tava todo mundo chutando Renato Gaúcho, Fernando Diniz, a torcida do Bahia riu da torcida do Botafogo, porque dizem que foi um dos piores técnicos que passou pelo Bahia. No Toluca, em 2024, se eu não me engano, ele faz até um trabalho razoável no futebol mexicano. Acho que ele passa pelo León também antes do Bahia e depois ele passa pelo Toluca. Faz um trabalho razoável. E até então ele estava Del sem... Valle também foi No um Del Valle, trabalho fez um bom foi trabalho bom. e tudo mais. Eu acho Mas, que assim, o Renato pro momento... no Bahia não deu certo, não foi um bom trabalho, mas a gente tem que lembrar também que aquele momento do Bahia era um momento de transição. Sim. Né? A SAF estava Mas o Texas começando... a SAF no chegou a ver. Bahia estava começando, né? O Grupo City tinha acabado de chegar, era um momento de transição. O elenco do Bahia era muito inferior ao elenco que o Bahia tem hoje, que dirá ao elenco do Botafogo. Né? O Renato Paiva vai pegar um bom time nas mãos, com bons jogadores, boas peças. Acho que é uma aposta. Não é, evidentemente, o que o torcedor do Botafogo estava esperando, pelos contatos que o Textor vinha fazendo no mercado, pelos técnicos que ele almejava no início, na procura, mas acho que é uma aposta e tenho que defender aí essa questão dele no Bahia. O torcedor do Bahia debochou bastante dos torcedores do Botafogo. Sim. Eles não querem nem ver o Renato Paiva pintado de ouro na frente deles. Não é bom isso não. Mas Não é bom isso. acho que o trabalho dele lá, se pegar o elenco do Bahia, né, acho que não tem quase ninguém. Acho que não deve ter ninguém. Remanescente. Remanescente. Não, Deve e ter tem que quase lembrar que ele ninguém. não Era foi um demitido. elenco muito inferior. Ele não foi demitido. Ele pediu pra pra sair. Ele pediu pra sair. E tem um ponto importante, tá? Na época eu conversava muito com pessoas próximas ao Renato e o que me passava era o seguinte: existia também um conflito ali entre o que o grupo pedia em termos de futebol, de modelo de jogo e etc. e as peças que o Renato tinha em mãos. Ele é um treinador muito ofensivo, né? Ele gosta muito da ofensividade, do ataque, do ataque, do ataque. O problema maior dele é para montar defesas. Né? Vamos ver como vai ser no Botafogo. Mas é uma aposta, tem bons trabalhos, não foi bem no Bahia e, de fato, não era o que o torcedor do Botafogo estava esperando. Esse é o vídeo, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tá? Carnaval. Curtam, mas também, né? Tira um tempinho para dar atenção pro fogão. É o nosso vício, né? E sempre dê essa moral. Deixa sempre o like aqui no canal, cara. Deixa o like, comenta, compartilha com amigos que não conhecem ainda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber os avisos quando pingar conteúdo novo, vídeo novo, live nova aqui no canal. Plano de membros, já sabe, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Ajuda muito a gente por mês aqui, esse valor que vocês fazem aí de assinatura de plano de membros, que é quase uma doação pra gente. Muito obrigado, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.